Olá, boa tarde. Hoje eu vim até explicar algumas coisas, porque Carol fez uma live de vendas ontem e tem muita gente dizendo: eu sou do passaporte, eu não fui chamada. Essa live, ela aconteceu com os grupos. Nós estamos separando os grupos. Tudo bem, queridas? Os grupos de dentro de que já fizeram o passaporte, não, desculpa, o controle mental, nós separamos pessoas ligadas à venda e pessoas ligadas à área de saúde. Nós faríamos algumas lives bônus focada para esse tipo de profissão. Então, é aluno do controle mental, mas que estejam no grupo ligado ou à área de saúde ou à área de vendas. Tem 2 grupos, entendeu? Mas só quem está nos grupos, entendeu? Por isso que não foi uma visão aberta, porque ela vai ser muito setorizada para aquelas pessoas específicas. Então, para as pessoas específicas, não vai ter uma coisa, sabe, mirabolante. Então, não adianta. E não está aberto para todo mundo que já fez o controle mental, entendeu? Mas ela não é uma live que vai ser chamada, por isso que eu estou avisando. Mas não é, o que acontece é que o mapa, ele é um curso próprio, né? Ele já está ali dentro. Quando a gente dá o bônus, são cursos que são treinamentos. Por quê? Porque a gente tem que ver a evolução. A gente sempre faz isso nos grupos com os treinamentos. Porque o mapa tem coisa escrita e os treinamentos nem sempre tem. Não, aliás, não tem. Então, você pode voltar no mapa 30 vezes. Você pode voltar no manual quantas vezes vocês quiserem. Vocês podem voltar em todos os que já são cursos gravados diversas vezes. O pessoal do treinamento, não. Entendeu? É o treinamento que foi feito e não vai. Então, de tempos em tempos, quando eu aciono alguma coisa nova, eu chamo todo mundo de volta para fazer as aulas bônus. Deixa eu botar a Marta aqui. Então, hoje, por exemplo, a live da noite é minha live com as pessoas que estão no grupo do pós-controle mental ligadas à área biomédica, né? Na área de saúde. Quem vai ser hoje o meu suporte? A Marta, porque ela está acostumada com isso. Obrigada, cortei, já estava me dando agonia. Então, não é uma live, por isso que tem gente que tá falando, eu não recebi. Não, e não é uma live ligada. A live que tá ligada para todo mundo é o curso do Sem Limites. Esse tá, mas também vai ser avisado dentro dos grupos, entendeu? Então, essas serão, as próximas aulas serão avisadas dentro dos grupos. Então, a pessoa não silencia o grupo, porque o grupo não fala, ele só vai entrar em atividade com algumas coisas ligadas ao curso ou a notícia, né? O link de quando vai ser o curso. Muita gente silenciou o grupo, quando a gente mandou o link, não recebeu. Mas isso são vocês que têm que fazer. Tá? Vocês precisam deixar o grupo ativo para prestação de serviço se enquadrem como vendas, mas já foi a live, entendeu? Se você trabalha com venda propriamente dito, entendeu? Pode ser, mas eu não sei quando vai ter outra live dessa, tá? Então, mas essa já foi. E ela fica gravada. Eu acho que não sei se ela fica gravada. Acho que não. Então, não sou eu que dou, né? Quem dá essa parte é a Carol. Eu dou da área de saúde. Então, a gente tá deixando direto as pessoas, avisando ainda o pessoal do Sem Limite, quem quiser participar,
Ficou? Assistiu hoje, né? Então, mas tem que estar dentro dos grupos. Não vai ser uma live que vai ser aberta. Nós temos os aulões, que volta e meia eu dou os aulões do controle mental. Gente, isso tudo é bônus, tá? Tudo bônus, bônus, bônus. Tudo são movimento do pós-grupo, pós-curso. Tá? E é isso que eu digo. Ninguém faz isso. Ninguém dá outras lives, outros cursos depois que faz o curso. As pessoas fez o curso, bye bye, você só vai ser lembrado de novo quando quiserem montar um outro curso para venda. Mas aqui não. Porque eu estava falando para Carol, a maioria diz como você tem que se sentir, como que você tem que se posicionar. Mas as pessoas não te dizem como chegar a esse resultado. O meu objetivo, o objetivo aqui é a gente dizer como você atinge aquele resultado, como você se transforma naquilo. Há uma diferença. Por isso que a gente dá as aulas bônus. Porque se eu simplesmente largar vocês, vai, quem foi, quem não foi, não vai mais. E não é assim. Então, a gente trabalha em como você atingir esse objetivo. Como é que você está pensando? Porque, gente, o problema, vocês acham que o problema da prosperidade, seja ela de forma geral, tá? É você estar bem com você, estar bem no trabalho, estar bem pessoalmente, socialmente, fisicamente, financeiramente. Isso se torna prosperidade, uma pessoa próspera, tá? As pessoas te dizem como chegar, elas falam que você tem que ser, mas não te diz como chegar. E a pessoa próspera, ela não é uma pessoa, e é isso que vocês têm que entender, que na era Yin isso é importantíssimo. O fato de você se dar bem num negócio não significa que você vai ser próspera. Entendeu? Se pessoas milionárias e multimilionárias, elas têm mais de uma fonte de renda, então, para você ser milionário, ninguém é milionário com uma fonte de renda só. Você só tem uma fonte de renda. Você achar que isso vai te dar prosperidade, e se tiver te dando prosperidade, que isso vai te manter aí, entendeu? Você está acreditando em coisas que não são reais. Essas pessoas prósperas, elas estão sempre buscando novos trabalhos, elas estão sempre buscando novas oportunidades, novos talentos, elas estão sempre fazendo isso. Por que vocês acham que uma pessoa que chegou a um determinado patamar continua buscando outras pessoas? Entendeu? Procurando outras empresas, sendo acelerador em algumas empresas. Deve ser o seu. Acho que o pessoal aqui tá com som. Entendeu? Outras empresas, as pessoas estão buscando novas fórmulas, elas estão sempre tentando ampliar o seu leque. E por que isso? Porque não se coloca todas as coisas num lugar só. E no mundo volátil como esse, um mundo que está mudando muito, mesmo quem está com a vida ganha, tem que estar prestando atenção. Entendeu? Porque muitas pessoas fizeram perguntas ontem falando: mas eu não sei como é que eu faço, eu quero... E a maioria das dúvidas de aumentar o seu faturamento, pelo que eu estava ouvindo, pelo que eu estava observando, é muito, e outras imersões que Carol faz sobre vendas, são pessoas que estão defasadas. Sim, exatamente. São pessoas que estão defasadas. Vocês têm que entender que o mundo mudou. Entende? E todas as pessoas vão sofrer mudanças relativas a esse mundo. Por quê? Por causa da tecnologia? Não, a tecnologia, ela é consequência, porque o ar, a frequência da energia mudou. Mudou. E não adianta você achar, não precisa acreditar, e eu não gosto que coloque essa crença em mim.
compra o ingresso, porque você já está no show, e assiste o show, e você vai ver. Pessoas que deram certo fazendo determinadas coisas vão ter que mudar, porque a energia mudou. A forma como o mundo andava na frequência e na forma que ele anda mudou. Se você ainda não sentiu, sem tirar. Entendeu? Não tem jeito. E quem já estava movimentando e que estava tentando fazer a mesma coisa que fazia antes, já está sentindo que as coisas não estão dando certo. E aí atribui, mas isso é problema disso, é problema do governo, é problema... Sim, tem, são os problemas que acontecem, mas não são esses que estão mudando. Já mudou. Agora é a hora que diz quem fica em pé e quem cai. Lembra de uma passagem que falou isso? O Apocalipse, não é isso? E o Apocalipse não é o fim. É o fim de uma era, renovação. Renovação. E as pessoas falam que é fim. Por quê? Porque é fim de uma era, começo de outra era. Mas os chineses que não são místicos, eles já classificaram isso. Eles vêm classificando isso por mais de 10 mil anos. Então, a chance deles errarem é muito pequena, porque tem 10 mil anos sendo catalogados em cima disso. Então, vamos lá. A era que eles chamam de era Yin é uma era mais espiritual, é uma era mais características femininas. Olha a característica feminina. É uma característica que não é... Todo mundo fala isso. O homem vê uma coisa só, ele tem um foco só. As mulheres têm várias atenções. Por quê? Porque na natureza, vamos voltar lá na natureza, a mulher tinha que prestar atenção no choro da criança, ela tinha que prestar atenção na criança, ela tinha que fazer os afazeres que ela tinha obrigação, e elas tinham que tomar conta e gerenciar aquilo tudo. Então, ela está acostumada a ter multifunção. Ela tem uma atenção fracionada, ela consegue prestar atenção em tudo. Ela está aqui fazendo um negócio, está falando no celular, está vendo o que está de errado. Isso é uma característica feminina. Os homens não têm. Os homens, se eles estão prestando atenção numa coisa, que é uma característica masculina, eles não conseguem prestar atenção em 20 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma característica feminina. Mas a era agora, ela é uma era com característica feminina. Então, isso vai acontecer. Vai ter que prestar atenção em várias coisas. Vai ter que prestar atenção na vida, vai ter que prestar atenção em si, vai ter que prestar atenção no seu negócio. Por quê? Porque a era mudou. E vocês já estão entendendo que uma fonte, a maioria já está dizendo, com esse valor, com o meu tempo aqui total dentro dessa profissão ou dentro desse rendimento, eu não consigo ser quem eu quero ser. Essa voz sempre esteve aí. Essa voz sempre participou da sua cabeça. Só que o movimento fazia com que você colocasse ela de lado. Mas já repararam que esse ano essa voz não está conseguindo ficar calada. Vocês estão pensando, mas será mesmo isso que eu quero? Mas a vida vai ser só isso? Pode ver. E se não for isso, o que vai ser? Mas a minha vida já está toda repleta, mas o resultado que eu tenho é esse. Mas eu não quero só esse resultado, eu quero mais, sabe? O que algumas coisas te bastavam, não bastavam, mas você se distraía, esse ano vocês não estão conseguindo se distrair. Esse ano, essas questões estão ficando muito forte, sabe? Se vocês começam a querer fazer todas as coisas juntas, vocês se esgotam com muita rapidez. Não é maravilhoso? E por que vocês se esgotam com muita rapidez? Porque era Yin, não era Yang. Era Yang, todos os movimentos Yangs, todas as expansões, descobrimentos, essas coisas todas. Isso
é uma energia de expansão, de sair, de correr, de disputa, disso. Hoje, a era que nós já estamos dentro dela não faz mais isso. Entendeu? Você até entra na disputa, mas você sai de lá exaurido. Entendeu? Você entra, você movimenta e sai de lá exaurido. As pessoas estão, eu vou trabalhar, vou fazer um curso e vou sair no final de semana. Na segunda-feira ela está triturada. Por que isso? Porque a era mudou. Não vai ter como manter esse tipo de energia, de gasto de energia. A era Yin é você concentrar a energia. Ah, mas então não vai ter tantas descobertas? Descobertas não. Mas nós vamos pegar tudo que foi descoberto neste tempo Yang e essas coisas vão se desenvolver. Vocês vão achar que é novidade. Não vai ter novidade. Mas as coisas muitas coisas que vocês viram assim, ah, fulano descobriu isso e passou batido, você nunca mais ouviu falar, agora ela volta. Vocês estão vendo que está dentro da internet o movimento de Tesla. Tesla foi início do século passado. Final do século retrasado e início do século passado. Entendeu? As coisas foram descobertas no século XIX e no século XX para entrarem em vigor no século XXI. Se você está descobrindo, você não tem tempo de colocar em prática. Depois que você descobriu, você vai colocar em prática. Olha a moda. Entendeu? Olha que legal. Olha a moda. A moda está sendo o quê? Releitura. Olha os filmes. Releitura. As coisas estão começando a fazer releitura. Elas vão ser aprimoradas, elas vão ser mais esmiuçadas. Isso é quem ditou isso? Ah, foi uma tendência. Tendência é uma ova. Isso foi energia. Entendeu? São as pessoas querendo voltar à época Yang, né? Pessoas querendo fazer novas guerras. Pode ter conflitos? Claro que pode. Vai ter uma guerra grande? Não tem energia para isso. Ela pode ser até intensa e rápida, mas ela não perdura. Por quê? Porque ela se dissolve. Energia Yin se dissolve. Quantas vezes vocês já viram? Ai, agora fulano atacou fulano. Agora vai ter a terceira guerra mundial e virou água. Ah, porque olha só, agora foi. E aí virou água. O que acontece é o seguinte, não impede os conflitos, mas não tem o desenrolar desses conflitos. Eles viram água. Isso não significa que não seja intenso. Entendeu? Mas ela não perdura. Então, o que acontece com isso? A energia mudou. E a energia, ela vai trabalhar muito mais a sua mente do que as suas ações físicas. Por que a era de ouro? Porque a mente é que dita o resultado. O físico, ele é um executor. Ele é aquele que experimenta. A emoção é aquele que executa. A sua mente é que define o resultado. Então, vocês estão numa era de resultados. Resultados maravilhosos ou resultados catastróficos. Se você tentar pegar o mesmo modus operandi da era Yang e tentar enfiar na era Yin, você estará andando contrário ao fluxo. Entendeu? Tudo bom, querida? Você vai estar andando contra o fluxo. E como é que faz isso? Você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender a andar nessa nova era. E isso pode exigir de vocês um pouco mais de conhecimento, entender mais quem vocês são. Essa voz que ficava aí dentro e que vocês fingiam que não viam, né? Ah, começa a falar, né? Porque você precisa de mais, você quer mais. É uma voz que está dentro. E aí você falava assim, eu vou pro shopping, vou esparecer, eu vou beber, eu vou viajar. Não dá mais para fazer isso. Você até vai viajar e vai voltar com a voz. Porque essa voz, ela vai tomar frente
Porque é o seu interior direcionando, já tentando te colocar na linha do fluxo da energia. Esse é o papel desse ânimo. E como é que essa energia dita a sua frequência? Quando você respira. Não quer entrar nessa frequência? Não respire. Quando você respira, o fluxo da energia vital já está vibrando na era Yin. Quando você inspira, ela muda a frequência do seu interior, dos seus átomos. E aí você diz o seguinte, mas eu tô contrário. E aí o que acontece? Quando você tá numa velocidade maior e você insiste em estar numa velocidade física, o que acontece? Você começa a ter um conflito energético. Esse conflito energético é por isso que você está se sentindo esgotada. É por isso que você não tem força para nada. É por isso que você está sem ânimo. Ao passo das pessoas que estão planejando, vendo as metas, trabalhando, elas estão gastando menos energia e definindo mais os resultados. Isso é uma coisa que vai acontecer a partir desse ano, e ano que vem vai ficar mais forte, muito mais forte, porque ano que vem é a cobrança da mudança que você deveria fazer agora. Não mudar também é uma decisão. Ano que vem, o ano da serpente, é a cobrança das suas decisões no ano da mudança. Não quero que ninguém acredite em mim. É só assistir. Vocês vão ver. Essa voz que hoje está pedindo para que você tome uma nova forma, ano que vem ela passa a te cobrar. Entendeu? Você começa a avaliar a sua vida e dizer, cara, eu não quero mais isso. Já reparou que tem gente que não quer mais nada, não sabe nem para onde ir? Isso está acontecendo. Isso é um ajuste. Isso é o que na Bíblia colocaram como joio do trigo. É a pessoa que vive uma vida falsa, uma vida até que aparentemente ela é uma vida próspera, mas ela vai ruir, porque ela não acompanha o estado energético. Por que eu explico dessa forma? Porque a minha visão, primeiro que ela é um pouco mais científica, e outra que eu trabalho em cima da visão oriental. Então, eu entendo esse fluxo energético que funciona. E eu não vejo pelo físico, eu vejo pela energia. Então, a energia já mudou. E é por isso que os orientais dizem que eles entraram na era deles. E vocês cansam de ouvir pela internet que a era da China, o protagonismo será o protagonista. O que os Estados Unidos foi no passado será a China, porque ela é ajustada nesse movimento Yin. Entendeu? Não são coisas que se atropelam no movimento dos Estados Unidos. É a própria energia que vai mudar. Então, existe o protagonista daquela energia e existe aquele que era antigo, que para que um precise, um sobe e o outro desce. Mas isso não é um ritmo? Não é a lei do ritmo? Não é o movimento do alto, né? O que você tem expansão, você tem retração, você tem dia, você tem noite. Você tem o verão, calor, você tem o inverno. E quais são os intermediários? As estações intermediárias, a tarde e a manhã. Entendeu? Esses são os movimentos, são os graus de diferença. Então, esse é o movimento que eu quero que vocês entendam essas coisas para uma forma mais equilibrada, uma forma mais clara. Sabe? Eu acho que a ajuda que eu posso dar aqui nas lives é isso. É esclarecer para vocês o que está acontecendo. Então, esses movimentos yang que fulano vai invadir Beltrano, fulano vai fazer... Isso nem vai ter energia, nem presta atenção nisso, porque as coisas vão. Agora, porque as máscaras estão caindo? Sim, e até a Bíblia é um manual, gente. Ele fala... no fim dos tempos, no fim de um tempo, início de outro, o mundo não vai acabar. As máscaras,
Elas caem porque é a hora do ajuste. Funciona, quer ver uma coisa? As maiores ataques de saúde, elas não são feitas nas estações extremas, como inverno e verão. Elas são feitas aonde? Nas intermediárias. É onde, se você tá bem, você passa, se você não tá bem, a sua imunidade cai e você fica doente. Sempre vai ser no outono e primavera. Começa a observar. É sempre na entrada de uma estação para outra e no final de uma para outra. Pode olhar que é a época da incidência de pessoas doentes. Por quê? Porque a energia muda e as pessoas que já não foram bem numa energia anterior, quando ela muda, elas caem. Elas não têm energia para fazer a mudança. A mesma coisa acontece agora. Mudou, entende? Ou você ajusta a tua energia para isso, para uma nova era. Por isso as pessoas estão mais indo para a internet. E por isso que as pessoas estão tendo que aprender a fazer cursos que não eram obrigatórios. Antigamente a pessoa montava uma loja e ela pegava uma loja num shopping muito bom, já que tivesse um fluxo de pessoas passando, e ela montava aquela loja e ali ela botava... Qual era o papel dela? Trazer bons produtos, né? E ser atrativo para aquelas pessoas que passavam. Hoje em dia não funciona mais assim. Hoje em dia não funciona mais assim. Até porque não tem uma diferença tão grande de uma área para outra. Ou seja, quando os shoppings têm roupas de luxo, tem uma atrás da outra. Quando o shopping tem roupa popular, tem uma atrás da outra. E se não tem tanta diferença de uma para outra, por que você entra nessa e você não entra na outra? Por que você compra num e você não compra na outra? Então vocês vão vendo que elas vão aglutinando. E aí veio a internet, a venda da internet. Raramente eu compro as coisas em lojas. Entendeu? Aí é que tá. É isso aí, Bianca, que eu quero falar. Então, o que acontece? Só que as pessoas já estão no seu limite. Limite energético, limite financeiro, limite de força de disposição. E elas acham, e a maioria acha, que aprender, você tem ainda a visão do aprendizado que você tinha no colégio. Então, o aprender, ele está sendo colocado na mesma condição da dor que o colégio teve. Sabe? Eu vejo, às vezes, nas técnicas, quando eu vou colocando, parece que a pessoa não passou na prova final. E nós já saímos dessa condição há muito tempo. Por que a gente ainda se comporta dessa forma? Porque nós associamos o aprendizado em algo doloroso, em algo difícil, em algo que nós não temos condição. Esse é o problema. Porque as pessoas se afastam da modernização e da adaptação de uma nova energia, de uma nova realidade, porque elas se colocam como impossível de atingir aquele processo. É impossível de eu acompanhar. Onde eu vou arranjar horário na minha agenda, se minha agenda já está aqui, para fazer esse tipo de coisa? Aonde é que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar de me divertir, eu não vou ter mais vida? São coisas que eu ouço, tá? Eu não vou ter mais vida para aprender uma nova coisa? Ora, mas o meu negócio está aqui, eu não tenho mais dinheiro para treinamentos, eu não tenho mais dinheiro para fazer nada disso, eu não tenho espaços para fazer isso. Hoje eu estava conversando com o pessoal que cortou meu cabelo e eles estavam falando, porque nós vamos entrar Eles fizeram um curso que eles já estão vendo que eles precisam entrar para a área de energia, da internet. E ele falou, eu já tentei a afiliação. Eu falei, pois é, mas as pessoas não contam que a afiliação só vai dar certo se você tiver dinheiro para investir. Você vai ter que ter tempo de investir. Você não vai buscar o trabalho de outra pessoa. Você não vira vendedor dela. Você vira um seu negócio. E aí você vai buscar, você vai ter que investir, você vai ter que fazer um trabalho igualzinho que o expert fez no início. Ele falou, mas ninguém fala isso. Eu falei, mas aí é que tá o problema.
Você não tem mentalidade suficiente para definir o que é ilusão e do que é realidade. Você não trabalha com a razão. Você não questiona. Se a pessoa falar exatamente aquilo que você quer ouvir, você tem uma necessidade, vai ter alguém oferecendo facilidade. E você vai embarcar. É assim que as pessoas entram em golpes. Entende? Meu marido é advogado, aí ele falou, tem um pessoal que entrou que ele está advogando para eles, que entraram numa plataforma que eu nunca tinha ouvido falar o nome, e para fazer, tudo bom, Heloísa? Para fazer, eu não sei, eles são afiliados de jogos, né? Eu não sei porque eu não conheço direito, mas eu estava ouvindo ele falar. E a plataforma pegou o dinheiro dessas pessoas e sumiu. Então tá devendo 30 mil para um, 50, 100 mil para o outro. E meu marido falou, vai ser quase que impossível de achar. Por quê? Porque eles desapareceram. Aí eu virei para eles e falei assim, mas por que eles colocaram dinheiro nessa... Deixar dinheiro assim, porque você vendeu, você deixou dinheiro em plataforma... Gente, eu nunca ouvi falar nesses nomes. Ah, porque as grandes cobram mais. Falei, então a vontade de ganhar mais fez com que ela perdesse. Ela se colocou em risco. Isso é falta de razão, é uma habilidade mental. E vocês têm que estar com isso aguçados, porque é muita oferta, e oferta de qualquer coisa. E vocês vão ter que ter discernimento de saber se vocês estão perdendo tempo. Se vocês não têm muito para apostar, vocês vão ter que ter uma razão mais apurada para definir o que vocês vão fazer, o que não vão. E se vocês deixarem a emoção entrar aí, vocês vão decidir errado. Porque vocês vão decidir, entendeu? Vocês vão decidir aquilo que vocês querem e não vão enxergar quem está ofertando. Exatamente, Luiz. Você não olha com o olhar disso. Então, você entra nas coisas e vocês vão ver que as pessoas, o que é a razão? A razão é quando você joga essa pergunta para dentro. Isso aí é uma coisa que eu faço sempre. Fulano fala assim para mim, nossa, eu tenho uma ótima oportunidade para você. Na mesma hora eu começo, se fosse ótima, ele me daria? Entendeu? Todo mundo que esteve no Mente Sem Limites, ouviram falar. Você acha que eu tô te dando isso porque eu sou boazinha? Não, eu não sou boa. Eu tô te dando isso porque eu estou mostrando para você o que eu tô falando funciona. E para que você experimente isso e veja o que eu tô falando, eu vou dar o resultado para você na sua frente, mesmo que você não acredite. Eu não tô dando porque eu resolvi salvar a humanidade. Esquece isso, gente. Porque é salvando a humanidade que tem um monte de gente no inferno com boa intenção. Você tem que ter clareza mental, entendeu? Você tem que ter razão. E a razão é isso, é você perguntar, por que ele está fazendo isso? Por que eu devo fazer isso? Por que eu quero chegar a esse resultado? Sabe por quê? Porque quando você fala assim, eu quero vender mais, existe a sombra do vender mais. Existe, que vocês ouvem isso na internet. Você quer prosperidade, você quer enriquecer, mas está preparado para pagar o preço? Só que eu acho que se pagar o preço parece que é um castigo, e não é. Você quer prosperidade, mas você está preparado para ter a estrutura para sustentar aquela prosperidade? Porque se eu tiver hoje um boom de vendas, meus suportes suportam isso? Eu suporto esse número de pessoas? Ou o meu sonho vai virar pesadelo na mesma proporção? Eu tenho pessoas que estejam aptas, a minha equipe está ajustada para isso? E se pensar com a razão?
E não dizer, eu quero um resultado astronômico. Você sabe o que significa ter um resultado astronômico? E que se você tiver um resultado astronômico, o que isso pesa na sua vida? Porque tudo que tem o lado luz tem o lado sombra. E quando você começa a andar com isso, você começa a ter razão para perceber uma coisa ou outra. Exatamente. Sabe? Tudo dá certo, depende do teu envolvimento e o quanto que você está disposto a investir. Tudo dá certo, tudo funciona. Mas o quanto você está envolvido nisso? O quanto você está... Ou você acha que é só porque você vai montar uma loja num lugar legal que isso vai vir? Não, não é colocar uma meta. É você ter raciocínio em cima das coisas. É saber perguntar antes de decidir. Entendeu? Perguntar a você. Trazer a sua informação. E se eu apostar nisso aqui, e se não der certo, eu seguro isso? Não, eu só posso acreditar que vai dar certo e se não der? Ah, não, mas você tem que acreditar. É mesmo? E na hora que começa a dar errado, você continua acreditando? Porque tem gente que acredita em Papai Noel. Eu nunca acreditei. Entendeu? Eu acho que o universo flui para você. Mas desde que você esteja preparado para ele. Entende? Você tem ferramentas que você aprende. E as coisas, elas vão montar. Porque, não, mas se você tiver num ambiente, o ambiente, pela neuroplasticidade, que significa isso? O seu cérebro pode ser moldado, mas não é tão simples assim. Porque se fosse assim, a secretária de uma pessoa extremamente rica seria rica também. Vocês não pararam para pensar nisso? Se ela anda num ambiente rico, se ela está lá envolta no ambiente rico, e por que ela não é rica também? Se a bibliotecária que está dentro de todos os livros, ela ouve de vários assuntos, por que ela não é um gênio e ela não tem ali um conhecimento vasto? Não é só o ambiente é algo que você tem que prestar atenção, mas você tem que trabalhar a sua energia e sua mentalidade. Entendeu? Não é uma coisa mirabolante, é uma coisa real. Eu gosto muito mais de coisas reais, de coisas que elas vão te dando esse sustento, sabe? Se você vender... Quer ver uma coisa? Eu conheci um grupo que tinha muito dinheiro e que tinham fábricas de roupas. E as roupas deles são realmente fantásticas. Mas fábrica mesmo, tá? Aquelas fábricas gigantes, prédios de 4, 5 andares, um lugar assim gigante. E aí ela queria muito exportar. E eu olhei e falei, mas exportação não é uma coisa assim tão simples. Aí, uma loja de Los Angeles, eu não sei se a pessoa veio aqui no Rio, encontrou a loja dela dentro do Copacabana Palace. Amor, que é essa coisa meio Rio, meio Búzios, né? E a roupa dela tem um acabamento fantástico, maravilhoso. Aí fizeram uma aposta. Só que ela tinha que entregar quase 3 milhões de peças. Não tinha estrutura. Ela não tinha estrutura para formatar, fora todo o trabalho que ela já tinha, vender 3 milhões de peças. Por quê? Essa marca era uma marca nos Estados Unidos inteiro e ela ia comprar para toda a rede de lojas dela. E aí? Como é que funciona? Ainda mais o dólar sempre foi muito mais do que o real. Para ela é uma mão de obra barata. E aí? Ela tinha um negócio, ela tinha a venda certa, mas ela não tinha estrutura. Entenderam o que eu estou falando? Você quer, mas você tem estrutura para aquilo que você quer? Então, a mentalidade, ela vai construindo isso. A razão vai construindo isso.
A sua intuição vai te mostrando o caminho certo. A sua imaginação vai montando os cenários que você quer viver. E você vai trabalhando isso de forma... E não demora, não. É muito rápido. Porque talvez, se ela tivesse se juntado com mais umas 4 fábricas que ela conhece, ela tivesse feito essa venda. Se ela, antes de começar a pensar em exportar, ela pensasse numa estrutura. Ora, eu não vou poder crescer isso, porque se depois a mulher não compra, como é que eu faço com essa estrutura gigantesca? Então, eu vou me associar a outras empresas em que isso seja um plus. Então, eu vou me associar com outras fábricas que eu conheço. E aí sim, nós venderemos juntas. E pode ser que amanhã vire uma associação e que trabalhe com essa venda. Isso é razão. Isso é mentalidade. Isso não é seguir ímpetos emocionais. Que você quer, mas você não tem estrutura. Você ainda não sabe. E nesse nova era que nós estamos vivendo, isso vai ser exigido de você. E aí, uma pergunta que teve lá no início, que virou e falou o seguinte: tá, mas eu não consigo mais entrar para fazer mais coisas. Porque você julga aprender como algo difícil, que leve tempo, que seja impossível de reter novas informações e você acompanhar. Só que se você não acompanha, você vira uma pessoa obsoleta. Antigamente, nós levávamos 80 anos para ficar obsoletos. Hoje nós voltamos, em 1 ano você já é obsoleto. Não é porque a era Yang ou a era Yin que ela não ande rápido. Porque é a era do ser, é a era da mente, é a era do resultado. Entendeu? Só que você não vai... E as perguntas que eu vejo são perguntas de pessoas que estão tentando fazer ainda o que era na era passada, tentar funcionar. Não está funcionando e ela acha que isso é um temporário. Não, não é. Ficar muito tempo num problema pode ser fatal para sua empresa. Você vai ter que se movimentar. Mas eu não consigo. Eu não sei. Pessoas da minha idade falam... Eu não sei, olha, eu estava conversando com os amigos do meu marido, são todos, né, da minha idade para cima. E eu estava falando para eles, todos os advogados que estão, sabe, na internet, todos os médicos que estão na internet. Eu vi pessoas que são médicas, que eu atendia, que são meus amigos, que falavam o seguinte: ah, mas esses médicos não têm, você tem que ver médicos e médicos. Quem disse que médico que está na internet não são os médicos? Eles só estão usando uma nova modalidade. E eles não conseguem entender isso. Não conseguem entender. Sabe? Sempre que agir, cara, no ímpeto da emoção, vai se dar mal. Não tenha dúvida. Entende? E eu falando com os amigos do meu marido, falando dos advogados que estão falando, eu falei, gente, eu estou aprendendo tanto sobre direito com a internet, é tão interessante, coisas que a gente achava que era uma coisa e não era. E eu falei, e o que eu vejo é que o advogado, ele está fazendo na internet aquilo que vocês contam entre amigos, dos casos, das formas, e as pessoas estão adorando isso, porque elas estão se identificando, e elas criam um vínculo com esse advogado. Claro que quando elas têm uma causa, quem elas lembram? Do tal advogado que elas conhecem, entende? Eu mesmo já recomendei médicos, já recomendei pessoas, dentistas, porque eu estava acompanhando já o... Desculpa, deu uma pausa, porque entra aquelas ligações vendendo plano, oi... seguro-saúde, aquelas coisas todas, e eu tenho que deixar tocar, porque se eu desligar, eles voltam a ligar. Então, eu tenho que deixar tocar, aí eles não voltam mais. Então, gente, eu falando com eles, aquilo que vocês conversam com seus amigos numa roda, numa mesa, num churrasco, eles fazem isso de uma forma
da internet e ajuda tanta gente, isso desenvolve. Aí todos eles ficam encantados, mas quando fala, aí daqui a pouco eles viram e falam o seguinte: ah, mas isso não é para mim. Isso não é para mim. Ah, isso, não tem mais idade. Eu já estou me aposentando, já estou com a minha vida feita, não vou fazer isso. Mas vive reclamando que os clientes estão diminuindo a cada dia. Então, a resistência que ele tem em testar uma coisa nova faz com que ele reclame. Ele reclamando, ele atrai mais vibração de problemas. E ele não está com o problema do universo. Ele está defasado em relação à nova era, a nova forma de fazer as coisas. Só que ele não se julga capaz de aprender novas coisas. Então, nós estamos vendo pessoas com uma certa jovialidade estando totalmente diferente do mundo. Eu comecei a trabalhar, e quando eu ainda estava fazendo esse trabalho, eu atendia muitos adolescentes na Ilha Diagnose, e os adolescentes, os pais levavam para mim, dizendo: o adolescente está com problema, ele não se liga em nada, ele não faz isso, ele não faz aquilo. E eu via que a falta de diálogo muitas vezes estava ligada ao fato de que a visão que eles têm de mundo não condiz com o que os pais querem que eles vivam no mundo deles. Aí as pessoas falam assim: ah, mas a geração de hoje é absurdo, ela é inconsistente. Não, existem pessoas inconsistentes, só que hoje tem voz. Mas vocês acharem que toda geração é assim, aí quem está com problema é você. Porque não existe no mundo involução. A natureza não evolui, a natureza evolui. E que imbecil que seria essa natureza de preparar os novos habitantes desse planeta simplesmente incapazes de viver na nova era. Será que não é você que está saindo fora do propósito? E você só está encontrando as tralhas que saem falando na internet, e aí você fala: nossa, os jovens são assim. Porque eu vejo jovens de 16 anos milionários, com um tipo de resultado que nós não tivemos. Eu vejo pessoas fazendo as coisas com uma facilidade que pessoas formadas não estão conseguindo. Mas existem problemas? Existiam também na nossa época. Então, essa incapacidade de acompanhar o movimento energético do mundo faz que nós nos coloquemos em condições de somos parasitas nesse mundo. E o mundo começa a saturar embaixo da gente. Eu tô adorando viver agora com uma outra história, que no início eu tive muita resistência. Mas agora eu amei. Ainda tenho várias dificuldades? Tenho, minha vida. Eu sempre brinco, eu sou da época analógica, eu não sou da época. Carol morre de rir, que eu faço coisas, eu ainda escrevo. Às vezes eu saio com um bolo de papel escrito, ela fala: Deus me livre, por que não digitou? Porque eu não consigo raciocinar ainda assim. Tenho várias dificuldades na internet, mas em vez de eu dizer: ah, eu não sou para isso, eu digo: eu contrato alguém que seja, de preferência um adolescente, de preferência alguma pessoa jovem. Contratei agora semana que vem, para me ajudar a fazer vídeos. Então, vocês têm que olhar o mundo e se ajustar ao caminho dele. Não tenta parar o movimento do mundo, porque você não consegue parar esse movimento. Imagina uma esteira em alta velocidade, tenta ficar parado ali dentro para ver aonde é que você vai ser jogado. E é exatamente isso que negócios estão sendo jogados, pessoas estão sendo jogados, relacionamentos familiares estão sendo jogados, porque vocês estão tentando forçar um mundo que já nem existe mais no mundo de agora. Simplesmente, exato, e a IA entrou e ainda não chegou em todas as áreas. Na hora que chegar, nós vamos ter uma evolução gigante. E a maioria das pessoas falam o seguinte: nem quero pensar nisso. Exatamente. Aí o tempo que você tem para ajuste, você não faz.
E aí, quando chega lá na frente, você começa a reclamar que tá dando um monte de problema. Entendeu? Porque o resultado vai vir, querendo ou não. Se você plantar, você vai colher. Sendo certo ou errado, você vai colher. Mas se você plantar, você também vai colher nada. Não plantar. Esse mundo de causa e efeito, você fez a causa nada, vai colher nada. Você não decidiu nada, você vai colher nada. Entendeu? Você fez errado, vai colher o erro. Então, vocês vão precisar estar mais aguçados. Por que eu fiz o Mente Sem Limites? Por que eu fiz o Mente Sem Limites? E por que eu resolvi dar esse curso de graça? Que eu quero mostrar para vocês que aprendizado pode ser muito divertido. Que você não é essa pessoa quebrada que você acredita. Você está ensinando o seu cérebro a ser que o maior computador que existe no mundo está entre as suas orelhas. Mas você não o desenvolve. Você não entende como ele funciona. Você não entende como vai fazer as coisas. E você acha que tudo é difícil. O que eu mais ouço é, isso é difícil. Isso é coisa. Cara, quanto mais você fala isso, mais difícil fica. Entende? Um simples fato de você decidir um carro, você o encontra em todos os lugares. Uma mulher grávida encontra todas as pessoas grávidas. Pode ver. A pessoa que vai casar, ela começa a encontrar um monte de pessoas que vão casar também. Por que isso? Porque quando você mostra para o seu cérebro que isso é importante, ele rastreia todas as outras informações daquilo. E é imediato. Não é um ano depois. Exato. Exato, Heloísa. Não é um ano depois. É imediato. Você parece que todo mundo comprou o mesmo carro que você quer. Da mesma forma, quando você diz, eu não aprendo, eu tenho déficit de atenção, eu tenho isso, que você pode ter, mas toda vez que você fala isso, toda vez que você fala alguma coisa, você vai encontrar as pessoas e as situações também compatíveis com isso. Exatamente. A Mente Sem Limite me mostrou que o poder da mente de forma imediata. Sim. E por que eu fiz isso? Porque eu sei fazer. E eu falei, vou colocar todo mundo em xeque. E a pessoa vai funcionar. Porque eu não sou entusiasta. Eu trabalho com isso há muito tempo. Eu treino pessoas há muito tempo. Eu não sou do marketing digital. Eu agora estou no marketing digital. Entende? Ainda nem me familiarizei ainda direito com isso. Mas treinar pessoas, eu tenho muito tempo de estrada. E treinar com razão. Exato. E vocês vão ver que não esquece. Hoje Carol estava almoçando e ela começou. Pode, você coloca Sem Limites ou entra em contato com a Marta que vai ter. Só que agora, quem não participou do primeiro, entendeu? Vai ter que fazer 60 nomes. Isso é difícil para você? Qualquer pessoa vai ter dificuldade. Só quem foi acima desses anos que já vem com isso colocado. Mas nós não vamos ter que viver nesse mundo? Nós não vamos ter que pagar com celular daqui a pouco? Sabe lá, Deus, o que vai vir aí? Marrão comendo queijo. Eu tô vendo a Tida com macarrão. Então, pode ver que vocês, quando for fazendo compras ou der de cara com aquele alimento, vocês vão associar como é que se diz? A lista-chave, a chave de memória. E vocês vão ver que, olha, é muito rápido. E vocês não esquecem. E vocês estão vendo que de forma criativa e de forma alegre. Você não te ensinaram a resolver problemas.
Então você foge dos problemas ou morre de medo deles. Parece que cada problema é um boletim que você tem que apresentar às outras pessoas. Eu cuidei de pessoas que passaram por problemas na vida e a vergonha que eles tinham, sabe? Exatamente, é isso que eu quero. É isso que eu quero que vocês se sintam. E as pessoas passavam por problemas, e eu tô falando de alto cargo, tá? Porque eu trabalhava com pessoas de alto cargo. Por quê? Porque eu era uma pessoa analógica que ganhava muito dinheiro com isso. Mas então eu trabalhava com altos cargos. E aí que esses altos cargos passavam por um problema, o medo deles era como é que eles iriam apresentar à sociedade, à família, o problema que eles estavam passando. Entende? Eles não tinham como fazer a vergonha do meio social, a vergonha de estar passando por aquilo. Aquelas sensações emocionais eram tão fortes que eles ficavam desejando coisas que acontecessem muito forte na vida deles para que eles não tivessem que apresentar isso. Eles preferiam até não estar vivo do que apresentar aquilo para as pessoas. Entendeu? E essas emoções densas são tão fortes, elas vibram tão baixo, que você começa a ver outras pessoas que tiveram situações parecidas. E às vezes vocês começam a encontrar essa situação. Por quê? Aí vamos lá para a lei, apenas uma lei, a lei da atração. Vibrou baixo, vai encontrar o que alto? Jamais, só vai vibrar baixo. Vai encontrar mais problemas, pessoas que vivem problemas, pessoas que causam problemas, pessoas que olham aquilo ali, sabe? Então, eu trabalhei muito com pessoas que faliram, pessoas que entraram em problemas sérios, pessoas que passaram por infinidade de coisas, né? Ninguém me pagava tão bem à toa, né? Então, infinidade de problemas. E eu tinha que gerenciar essas crises. E como eu fazia? Eu tinha que gerenciar a crise para que a pessoa pudesse subir a vibração, para que ela pudesse ver soluções. E quando elas viam a solução, elas diziam assim, mas é tão fácil. Eu digo, mas agora você está olhando para frente e para cima. Agora você parou de olhar para baixo. E você só não via porque você estava chafurdado na lama. E aí você não enxergava. Então, e quantas lamas nós estamos chafurdados? Porque não pensa que só porque você está prosperando que você está imune. Não está, não. Meus clientes eram clientes milionários a multimilionários. Não pensa, não. Agora peguei o caminho certo e vou. Não, o caminho certo tem o caminho errado junto. É você que tem que ter a direcionamento. Entendeu? É você que tem que ter o direcionamento. E para isso, você tem que ajustar a sua mente. E quando eu trouxe o Sem Limites, é para mostrar para você que você é muito mais do que você pensa. Entende? Que você consegue sim aprender novas coisas, se adaptar à mudança, a descobrir um mundo novo. Porque todo mundo que diz que o mundo não presta, o mundo está diferente, que o mundo está um caos, que o mundo está assim, é porque só está vendo o caos. Mas nesse mesmo mundo tem gente que está achando que está no paraíso, funcionando maravilhosamente, nunca viveu um ano tão maravilhoso na vida, que as coisas estão fluindo tão bem, mas é porque elas estão olhando com a percepção de mundo delas é diferente. Tem a percepção de caos e você só verá caos. Tem a percepção de prosperidade e você verá prosperidade. Mas isso é ensinável, treinável. Entendeu? Eu sou suspeita porque eu sou treinadora. Então eu não vou ficar aqui convencendo ninguém. Eu mostro para vocês o problema. E digo, tem solução. Agora, é o movimento de cada um. Entende? A sua vida tem que ser o suficiente para te mostrar que você precisa apostar em algo diferente. Você precisa mudar a sua fórmula para que você tenha resultados diferentes. Quanto tempo você gasta dinheiro, energia e esperança em algo que não funciona?
Entendeu? Se você deixar as crenças funcionarem, elas vão moldar. E outra coisa, quando você trabalha no emocional, quem rege aquilo ali são as crenças. Eu sou iridóloga, eu trabalho com comportamento e herança genética. Só que essas crenças não são dos seus pais, são de 4 a 5 gerações para trás. É só vocês olharem que as gerações passadas passaram por 2 grandes guerras. Entendeu? 2 grandes guerras. Eu fiz muitos cursos. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou bióloga, eu sou iridóloga, eu sou acupunturista, feng shui, PNL, técnica de PNL, hipnose terapia, fitoterapia chinesa, dietética chinesa, feng shui, que é o feng shui que vocês falam, mas é feng shui. Sou instrutora de tai chi, qigong. O que mais que eu sou? Eu nem sei mais quantas coisas eu sou. Entende? Mas eu estudei as filosofias, as religiões, o porquê que essas religiões funcionam, como elas funcionam. Entende? Só que eu levei 30 e tantos anos estudando e estudo até hoje. Até hoje. Entende? Essa parte aqui minha tá cheia de livros. Porque para que eu trabalhasse com esses grupos, eu tinha que apresentar resultados. E resultados num grupo pequeno, em grupos menores, você tem que ter, e você tem que ser multifuncional. Você tem que ser multidisciplinar, porque como é que você vai resolver problemas se você não sabe que tipo de problemas são? Entende? Então você acaba que você tem que olhar de uma forma macro, para depois se chegar no micro. A maioria já entra no micro e acha que é o macro. Não, não é. Uma gota tem componentes do oceano, mas ela não é o oceano. Entendeu? Ela tem um componente do oceano, mas ela pertence ao oceano. Mas ela não é o oceano. Tem muito mais coisa nesse oceano. Então, a maioria usa a sua experiência pessoal e conta a sua experiência pessoal e vai trazendo. Se você está num caminho parecido com essa pessoa, você vai conseguir. Mas se a sua vida não for parecida, você tem uma mudança, mas uma mudança limitada. Por quê? Porque as suas condições são diferentes. Você tem uma outra vida. A gente brinca na biologia dizendo que condições de temperatura e pressão são diferentes. Sabe? Se você pegar as mesmas fórmulas que tem na China e você aplicar aqui, é claro que você não vai ter um resultado igual ao da China. A temperatura lá é diferente. As coisas, quer ver no Feng Shui? Tal Feng Shui, o meu é a escola da bússola, tá? Antes que me pergunte, eu vou pendurar isso. Não, eu não penduro nada. A minha escola é essa escola aqui. Essa é a minha bússola. Então, não tem aqui nada pendurado. Isso aqui tem as 64 possibilidades. Tem um monte de coisa aqui dentro. Então, eu sou da escola da bússola. Então, vamos lá. O Feng Shui, ele fala da seguinte forma. As coisas, elas não são tão simples como você pensa. Então, quando você faz o Feng Shui, eu fico numa dificuldade, porque eu falo Feng Shui. Mas as pessoas, quando eu falo Feng Shui, não sabem o que é. Então, eu fico entre o Feng Shui e o Feng Shui. Então, quando faz o Feng Shui, o hemisfério da China é norte, nós estamos no hemisfério sul. Aplicar as mesmas fórmulas não vão dar certo. Por quê? Eles veem a fonte de energia do sul. Por quê? A fonte de calor vem do sul. Entendeu? Eles olham a fonte do calor no sul. Nós estamos no sul. Então, nós temos que mudar, nós temos que ajustar. Por isso que muita gente faz a mesma coisa e não dá certo. Porque a mesma fórmula que funciona lá não é a mesma forma que funciona aqui.
Entenderam isso? Então, a gente ajusta as condições para que funcione. E na sua vida também. Se você não tem as mesmas condições daquela pessoa, é claro que vai ter diferença. Então, só que existem formações, mas aí são formações mesmo. Você vai ter que ser formado. E quando você é formado, você tem que ver toda a parte teórica, você tem o estágio, você começa a funcionar com um monte de gente, então você vai aprendendo ali a ajustar. E como você é multifunção, você é multidisciplinar, você começa a entender melhor, você expande mais a sua cabeça. Só que além disso, você tem a sua experiência. Entende? E aí, eu te falo, quando vocês seguem uma fórmula de alguém, olha, eu fiz isso, deu certo, fez aquilo, vocês não estão levando em consideração algo que o biólogo sempre faz, levar em consideração outros fatores. Um dos fatores é o tipo de comportamento. A Carol, ela faz exercícios de uma forma que é fantástico para ela. Se eu fizer a mesma coisa, não é fantástico para mim. Eu faço de outra forma. O que eu tenho de velocidade, e se eu for trabalhar em cima disso, ela se sente o quê? Acelerada, sem chão. Então, a gente tem que usar as outras fórmulas, os outros fatores. Aí você tem uma fórmula sua. Então, por que o nosso trabalho aqui é diferente do outro? Porque não vai seguir os meus fatores. Eu uso técnicas muito antigas, uma milenar, que ninguém vai dizer para mim que a China é impetuosa, porque ela não é, muito pelo contrário, e com toda essa prosperidade está sendo montada há milênios na China. Eles sabem disso. E todo mundo fala assim, a China vai invadir. Gente, a China não invade. Ela conhece energia. Ela sabe que se ela chegar no auge do Yang, ela vira Yin. Entendeu? Todo mundo fala do Sun Tzu. Nasceu aonde isso? É empresário, é político, todo mundo fala, mas ninguém leu direito, né? Porque senão não fazia um monte de besteira que fazem. Então, você tem que ir analisando e montando paulatinamente as coisas. Então, a China, ela pode fazer isso? Pode, mas ela vai fazer uma grande guerra? Não. Porque pelo Sun Tzu, as guerras têm que ser bem curtas, intensas e curtas. Porque se elas levarem muito tempo, elas destroem a nação. A China anda com energia. A China entende esse processo. Nós não entendemos. Nós lemos com a nossa régua. Então, o que eu vou te falar? O que funciona? Os métodos que nós aplicamos, primeiro, tem que ser métodos muito bem trabalhados há muito tempo, porque eu preciso ver tempo disso funcionar. Eu tenho que ter a minha experiência, que eu modifico com a minha experiência, porque nós não somos mais os seres humanos no início do século passado. Não somos. Então, você tem que evoluir, você tem que ajustar a coisa. Então, precisa da sua experiência. E outra, não é o meu caminho que vocês têm que seguir, eu tenho que ajudar vocês a descobrir o de vocês. Então, todas as técnicas, elas têm que ter resultado. Não basta eu botar as letras e as palavras no Sem Limites e dizer, nossa, isso aqui funciona. Não, você vai ter o resultado. É você que vai fazer. Eu vou te mostrar a hora que a sua resistência bate. Tudo bom, Elis? Na hora que a sua resistência bate, a hora que funciona, a hora que tem... E quando você tem o resultado, não é o meu resultado, é o seu resultado. E isso desencadeia em você um processo maravilhoso. É que você começa a olhar que você não é aquela pessoa quebrada que você achava que era. Entendeu? E isso não tem preço. Quando você começa a ver que você pode,
você adquire o poder de dizer eu sou. Porque Deus age, essa luz age em quem tem luz. E quando você descobre que você é luz, aí é uma mente sem limites, é uma vida sem limites. E é por isso que a gente trabalha tanto em cima disso e a gente está explicando pormenores. E agora nós resolvemos apostar. Eu tinha dado 10 palavras, depois eu dei, eu acho que 20, né, Heloísa? Heloísa tá aqui, eu acho que dei 40. Mas eu falei, não, eu vou dar as 100. E quero trabalhar com um número grande de pessoas. Porque isso é para mostrar para vocês que existe. Você pode. Mas não adianta você ficar falando que você pode. Você tem que ter a sua experiência. Você tem conhecimento, mas é a prática e a experiência desse conhecimento que é o seu superpoder. Não é o que você sabe, é o que você experimenta. Porque quando você experimenta, ninguém vai poder te dizer o contrário. Por mais incrível que seja e que você ainda fique assim, nem acredito que eu consegui fazer, mas você conseguiu. Sim. Não é? Não é, Elis? Nunca mais. Carol estava comendo arroz e começou, ai, os tios, e pegou não sei o que e começou a falar. Eu falei, ninguém esquece. E é divertido, é agradável. Eu estou totalmente confiante. Mas é exato, a gente não sabe quais as mudanças que esse universo vai fazer, que a Terra vai fazer, a gente não tem como saber. Mas é quando você dita o resultado, não importa qual vai ser a mudança. Você já tem o resultado e vai. E o seu cérebro, você vai ensinando o seu cérebro a rastrear, da mesma forma do carro, a rastrear as possibilidades. Porque olha só, esse curso que eu tô dando era para ter milhões de pessoas. E se a gente vai aqui na internet, a gente consegue ver no Instagram quantas pessoas passaram. Vocês pensam que eu não estou fazendo isso por estudo também, para dados? Eu não termino a minha pesquisa. Isso me dá conhecimento. E eu posso falar, na minha idade, a gente... E eu sou próspera, fui muito próspera. Então eu não tenho essa pressa mais, né? Mas o conhecimento me encanta. O saber, colocar minha mente cada vez mais inteligente, isso aí para mim não tem preço. Esse é o meu tesouro, tá? Para todo mundo tem um tesouro, esse é o meu. Por que eu me formei nisso tudo? Porque eu odeio não saber. Entende? E eu odeio ser comandada por outras pessoas ou por uma situação. Então, eu amo. Exatamente, é isso aí. Vocês têm as ferramentas, mas tem que saber usá-las, né? E colocá-las em prática. Então, o que aconteceu? Eu amo saber. Então, a gente viu a quantidade de pessoas que ouviram. Isso para mim tem mais valor até do que os cursos. E muitas viram e não enxergaram. E é por isso que eu digo que o mundo e na vida de cada um de vocês não falta oportunidade e possibilidades. São vocês que não conseguem perceber. Às vezes ela passa aqui, ó, e vocês não conseguem perceber. Mais uma vez eu te digo, é mesmo? É mesmo? Que legal! Que legal, que legal. Minha mãe de 84 anos costurou vários ponchos para entregar para o pessoal do Sul. Então, e ela que quis fazer, escreveu cartinha e mandou
para uma das nossas alunas que ficou de entregar todas as peças. Então, e é isso. Por quê? Porque ela pode, ela quer participar, ela quer estar ali dentro. Ontem me perguntou, vou poder participar do curso? Eu falei, mãe, a senhora perdeu de 30, mas a senhora vai fazer 60. Ela tem 84 anos. Falei, a senhora vai fazer 60. Ela falou, claro, eu faço. Sabe? Então, presta atenção. Vocês não enxergam as possibilidades. Vocês acham que vocês estão carentes de possibilidade. Vocês não estão. Vocês não estão percebendo as possibilidades. O seu cérebro não rastreia as possibilidades. E elas não estão longe de você. Elas estão perto de você. Quer ver uma coisa? Eu fiz um curso de fitoterapia com valor revertido para o Sul. E uma das coisas que, quando eu fui formada nesse curso de fitoterapia, eu fiz tanto o chinês quanto o nacional. O professor daqui do Brasil, e nem sei se ele está vivo mais, ele virou e falou o seguinte: vocês têm que perceber as plantas, as ervas medicinais que nascem no seu jardim. Vocês têm que ver aquelas que vocês plantam e elas se alastram. Porque a natureza nunca coloca longe de você aquilo que você precisa. E ela vai nascer e vai proliferar aquilo que você e as pessoas que vivem ali necessitam. Eu fiquei chocada com isso. E eu ensinei isso pro pessoal. E é verdade. Sabe? E é verdade. Aqui em casa tem isso. Olha, que legal. Que legal. A Petia vai ficar muito feliz. Entendeu? E ela falou assim, não precisa filmar porque eu dei porque meu coração dizia. Que legal. Então, presta atenção. Se a natureza coloca uma erva perto de você, você acha que o que você precisa para chegar aonde você quer estar, você está longe de você? E tem as igrejas católicas, alguns pastores falam uma coisa que eu acho muito interessante. Se Deus te deu a visão, Deus já está pronto para você a provisão. Mas o que adianta estar a provisão se você não a percebe? Então, com esse curso, e eu estou apostando, porque vocês viram que eu ia encerrar, mas de repente eu não encerrei, porque isso começou a chamar minha atenção para pesquisa, para ter dados sobre isso. Eu estou dando para vocês uma chave de memória para expandir a sua mente e eu estou ganhando dados. E eu ofereci de graça um curso que eu paguei $850 para descobrir que o curso que eu paguei $850 é um curso que eu sou formada desde 88 para fazer. E esse curso me deu 20 palavras, 10, 15, 20 palavras, uma coisa assim. E eu tô dando 100. E ainda assim, tem pessoas que não vêm. Outras que entram e esquecem. Outras que põem a mão no pote e se distrai com outra coisa. A vida é a mesma coisa. Quantas vezes você pode ter assim, segurado no pote de ouro e se distraiu com outra coisa? Porque vocês pensam que foco é ficar olhando para aquilo. Foco é você olhar para todas as outras coisas maravilhosas e você permanecer no caminho. É você dizer não para as outras coisas que são maravilhosas, porque é aí que você distrai. É aí que você muda o percurso. Então, não, mas tem a próxima, Regina. Entra no grupo. Quem está no grupo, continua no grupo. Quem perdeu as 30 vai fazer as 60.
Não tenha medo da dificuldade, porque prosperidade é o que mais vem a dificuldade. É você que se transforma num ser humano super poderoso. E que você olha a dificuldade assim, como oportunidade, desafio. Quem perdeu, entra. E eu tô pesquisando, que eu tô vendo as pessoas que passaram por uma solução e não viram. Entendeu? Eu fico chocada. Por isso que eu digo, o problema não é falta, e sim mentalidade. E eu não falo mais isso sobre as coisas, eu sou aquela que prova, porque se não tiver fatos, para mim não serve. Né? Aquela questão contra fatos não há argumentos, eu gosto muito disso. Então, presta atenção. Quantas pessoas passaram? E quantos disso iam mudar um pouco? Porque isso é teste de memória, mas as suas decisões precisam de memória. Você precisa reter as informações que você vai precisar aprender para viver, para levar o seu negócio a outro patamar, para levar a tua vida a outro patamar. As coisas não vêm por osmose, você vai ter que buscar informação. Mas se você não retém essa informação, se você perde muito tempo... Eu não conheço livros assim, tem vários livros, né? Tem Bob Proctor, é legal, mas é todo ainda muito ligado a um outro. Tem o Joseph Murphy, sabe? Mas é tudo ligado a uma outra velocidade, que nós já estamos a muito mais velocidade que isso, entendeu? Então é um pessoal que ainda fala repetição, um pessoal que fala do tempo de repetição, mas é aquela história seguinte, o mundo, qual é o tempo que você vai falar? E outros falam de paradigma, mas eu sou, Esther Hicks eu gosto muito, paradigmas, eu sou iridóloga, entende? E as pessoas falam que vão mudar os paradigmas. Uau! E eu vou ter que rasgar os meus diplomas. Porque esses paradigmas, eles são montados há 4, 5 gerações para trás. Vocês não têm ideia de quem foram seus antepassados. Quanto muito você conhece seu bisavô, mas você não conhece seu tataravô. Você não tem informações sobre ele. Entendeu? E essas dores transgeracionais, elas vêm de quanto tempo? Quando elas vêm marcadas na sua íris, entendeu? Quando ela vem marcada na sua íris, elas já são de várias gerações. É uma dor que vem passando de geração em geração na sua árvore genealógica. Ah, minha mãe aqui, ó. Tá. A gente libera no dia do curso, Carla. Mas olha só, todo mundo que fez em Portugal e fizeram até o controle mental, vocês são uma figura, gente. Que fizeram em Portugal, todo o trabalho mental não cansa, tá? Comecei, mas vai ficar gravada, Julie. Então, vai ficar gravada. O que acontece? Quando você... Até perdi o negócio. O que eu tava falando, gente? Eu fico rindo que vocês falam tantas coisas. Eu não gosto. Eu não faço vínculo com dor. Eu quero solução, tá? Então, quando vocês estimulam o seu cérebro, ele desencadeia uma série de outros processos ali dentro. Entende? Eles começam a desencadear uma série de problemas, coisas dentro da coisa, né? Eu tive muita gente
Não, você não fica cansada, não fica cansada. Faz que vale a pena. A gente perde muito tempo para assimilar a informação, essa conversa mental. E quanto mais você se sente poderosa, menos conversa mental se faz. Agora, paradigmas. Você consegue mudar um plano mental, mas esquece as crenças. Porque essas crenças, elas já vieram marcadas em você. E elas já vieram marcadas fisicamente em vocês. Então, não tente mudar. Porque se você diz que se livrou delas, vocês também se livraram da lesão. E não se livraram. Eu tenho lá, eu vejo, eu mostro. Entende? Quem faz o passaporte, eu mostro, ó, tá aqui, ó. Entendeu? E não adianta que não sai. O que acontece é que você muda o foco e aí você para de alimentar a crença. Por isso que você para de alimentar. Porque essa dor, ela não veio para ditar a tua vida. Mas como você não está no comando dela, aí alguém tem que assumir o comando. E aí as crenças assumem. Entendeu? As crenças assumem. E é assim que funciona. Agora, gente, com tudo isso, eu não foco na dor, eu não foco em seres extraterrestres e as coisas, porque eu acho que nós temos muito caminho. Não que eu... você não acredita? Não. Gente, eu nem paro para pensar muito nisso. Eu só sei o seguinte, existem coisas muito objetivas que vocês podem fazer agora, que vão desencadear o processo. Para de olhar muito. Vocês são ávidos por conhecimentos e nenhuma prática. Vocês têm ansiedade de informação, nenhuma prática. Esse é o problema. Porque eu só tenho autoridade de falar o que eu tenho porque eu coloquei tudo em prática. Entendeu? Comigo e com outras pessoas. Vocês só vão ter o que vocês querem ter se vocês praticarem aquilo que vocês já sabem. Colocar aquilo na vida de vocês. E parar de começar a sonhar dizendo, não, eu já eliminei essa crença da minha vida. Não fala essa besteira. Você pode ter eliminado o fato de alimentar aquela crença, o fato de... E elas são sutis, elas vão mudando. Quantas pessoas aqui, que são meus alunos, que estão fazendo o desafio da autossabotagem, o desafio de 21 dias da autossabotagem, por quê? Eu sempre explico, eu não fiz cursos aleatórios, eu fiz cursos que são complementares. Da autossabotagem, porque eu fiz para mim, para Carol. E as pessoas nós começamos a disponibilizar. Por quê? Toda vez que você salta de uma posição para uma posição maior, as crenças estão lá, meu amor. Te dizendo. Porque se você saltar daqui para cá, tudo bem. Realidade previsível. Daqui para cá, pode ficar o dia inteiro no espelho dizendo, eu estou tão feliz e grato hoje porque eu estou... Continua falando lá. Só que o mundo era outro. E aí você sai para funcionar. Você sai para a sua vida. E você vai estar de cara com o quê? Com todos os contrastes. O que você acha que vai funcionar? Os contrastes que vocês estão vendo ou a repetição que vocês estão fazendo? Quanto tempo vocês vão repetir isso? Quanto tempo vocês vão precisar repetir isso? Entendeu? Então, eu não lido com isso. Eu não vou lidando, eu não vou trabalhando com essas informações. Repetir é legal? Fantástico. Mas o que está repetindo mais? São dores transgeracionais que você já traz com fragilidades físicas ou são as repetições? Só que você tem que mudar o foco. Elas funcionam legal? Funciona. Porque você mudou o foco. Você parou de alimentar a dor. O que acontece é que só que quando o lugar que você quer ir é muito longe, aí começa. Porque aí não vai. Essa coisa de acreditar, você não acredita. Sua mente não deixa você acreditar. Ela começa a dizer, olha, não é.
Ah, eu sou rica, eu sou próspera, tenho um monte de conta para pagar. Ó, esse mês não vai dar chegar a isso. Porque as pessoas pensam que quem não tem dinheiro, quem vem de escassez, é quem não tem dinheiro. Mas se você ganhar 1 milhão e gastar 1,5 milhão, você também não tem dinheiro. Se você ganhar 100 milhões e gastar 200 milhões, você não tem dinheiro. Entendeu? Vocês podem ver que na internet muita gente fala assim, eu faturei 5, 10, 15 milhões. E quanto você gastou para faturar 15 milhões? Porque se você gastou 14, na realidade você fez 1 milhão. Entendeu? 1 milhão. Tem gente que fala, ah, eu faturei 80 milhões, gastou 79, não fez nada. É sempre assim, entra outra ligação. Vocês precisam trabalhar a mentalidade, e a mentalidade precisa ser ajustada todos os dias. Só que isso faz de forma agradável. É uma forma natural, não é uma forma pesada. E a sua vida muda a partir do momento que você começa a trilhar esse caminho. Entenderam? É o que eu posso ajudar vocês, esclarecer um pouco mais, porque como eu venho dessa linha mais científica, eu não tenho muito adorno na fala, eu não fico falando das coisas em tese, eu vou muito direto. Então eu acho que esse meu jeito explica mais fácil para vocês. E é por isso que eu tô sempre explicando. E é aquela história, gente. E eu tava falando do desafio de 21 dias, falando, eu acho que é vitalício. Não sei, mas eu acho, não sei. Tá aí uma pergunta que eu não sei. Pergunta a Marta, que ela pergunta a equipe e te diz. Eu não sei. Mas é uma coisa que fica a longo prazo. Por quê? Porque vocês vão ter que usar isso. Toda vez que vocês saltarem, vocês vão ter que dar um suporte a esse salto. Vocês acham que eu não estou fazendo? Por que eu estou falando tanto deles esses dias? Porque eu estou fazendo. Porque eu me peguei tendo pensamentos dizendo, ah, poxa, mas eu já cheguei tão longe. Ao mesmo tempo que eu falei, eu quero fazer para o maior número de pessoas, eu quero, sim, eu sempre tive preparado, eu já dei palestra, eu fiz congressos de 5 mil pessoas, eu produzi congresso de 5 mil pessoas. Então, e numa época que não tinha internet. Mas, de repente, eu comecei a pegar pensamentos meus. Pô, mas você já andou tanto. Será que vale a pena entrar nesse esquema agora? Sabe? Você já não tem os 30 anos que você tinha. Será que não vai ficar pesado? Será que toda vez entrar e falar... Porque uma coisa é fazer live aqui que eu falo sem tema, sabe? Mas você trabalhar, você começar a pesquisar, né? Você trabalhava com grupos muito específicos, agora com grupos abertos. Será que você quer mesmo? Falei, aí autossabotagem lá. Da mesma forma que eu falei que eu queria ir, eu já estou pensando na dificuldade. Sabe o que eu fiz? Entrei no desafio de 21 dias. Menino, no 4º dia, eu não faço 21, eu faço 30 e se eu tiver que fazer 60, eu faço também. Começou a mudar a minha postura. Começou a mudar a minha postura, começou a mudar. E aí eu fui conversar isso com Carol, a Madu também tá fazendo. Entende? Porque a Madu é suporte. E de repente ela também se pegou dizendo, cara, mas vai ser muita gente. Entenderam? É sutil. Você não enxerga, mas você já parte do princípio. Isso é razão. Parte do princípio de que, ó, eu vou começar a me auto-sabotar. Quantos de vocês não se auto-sabotam? Quando nas mudanças que vocês começam a ganhar, você fala assim, e se parar? E se eu começar a perder? Nossa, eu tô tão feliz. E se eu ficar? Eu vou ganhando dinheiro. Ah,
Mas e as pessoas que não gostam de mim? E as pessoas que estão torcendo contra mim? E aquele vizinho que é invejoso? Acabou, a sabotagem é sua, não é do vizinho. Porque se ele olha para você, ele já olha há muito tempo. E se você prosperou, foi independente dele. Agora, aí você começou a pensar: ah, mas agora as pessoas vão falar comigo porque agora elas vão querer as minhas coisas. Agora todo mundo vai me pedir ajuda. Isso é autossabotagem. Autossabotagem. E aí interrompe seu fluxo de crescimento e começa a descer. Aí você fala: viu? Não falei que inveja pega? Não foi inveja. Se auto-sabotou, porque a dor, a crença não sai, ela continua ali. Entendeu? É igual a erva daninha. Isso não é um mal que o seu antepassado fez. Foi algo que ele não conseguiu resolver. E passou. Mas é igual a erva daninha. Vocês já viram isso? Você poda, mas a bicha não cresce de repente. Quando você vê, você fala: cara, mas eu tirei aquilo ali. Hoje mesmo no meu jardim, o negócio estava lá de novo. Isso é autossabotagem. E toda vez que você for crescer, você vai ter que dar suporte ao seu crescimento. Eu não espero mais acontecer. Eu faço acontecer. Entendeu? Quantas vezes, pode ver, quanto mais parasita ou erva daninha, cara, você tira aquela porcaria cresce, brota do nada, quando você vê que o bicho tá lá enorme, entendeu? Tem uma aqui que, cara, é impressionante. Quanto mais a gente tira, parece que ela cria força. Então, a autossabotagem é a mesma coisa. Ela muda, ela fica sutil, mas ela tá se autossabotando. Pode ver, todo mundo que tá crescendo financeiramente ou que tá dando tudo certo começa assim: ai meu Deus, mas será que vai continuar? Meu Deus, e se eu perder? Quantas pessoas descobrem um relacionamento e tá vivendo e falar o seguinte: e se eu for traído? Aonde que fulano tá? Autossabotagem. E quando acontece, você fala: viu? Eu tinha que ter pensado. Não falei que era um aviso. Não é aviso nada, você criou esse problema. Entendeu? Você criou esse problema. Vai batendo medo, vai criando. Só que o medo, essa voz não cala. Ou aí você vai brigar com a emoção? Não, ninguém controla a emoção. Então, eu já entro na autossabotagem porque eu reprogramo a minha mente de noite. Carol diz que passa no corredor às vezes, porque ela tá aqui, ela não tá na casa dela, que a gente tá fazendo o curso junto. Exato. E ela diz que quando passa no corredor, ela ouve eu ouvindo o áudio do desafio. E o meu marido, por consequência, tá ouvindo, porque vai ter que ouvir todo mundo junto. Pode botar baixinho. 1 hora. Só que eu vou dormir naquela frequência. Significa que eu acordo naquela frequência. Entendeu? Eu acordo naquela frequência. Então, pronto, isso me dá suporte para que eu possa crescer. Senão, eu começo a alimentar essa semente aí dessa erva daninha que vai destruir o meu caminho. Você também ouve, né? Aí eu ponho para todo mundo, vai ouvir a casa inteira, até o cachorro vai ouvir, entendeu? E aí quando eu falei que eu tava ouvindo, que a Madu falou eu também, eu falei: eu acho que a equipe toda devia ouvir. Para dar suporte ao crescimento. Senão você começa: eu quero crescer, mas o trabalho vai crescer também. Aí você começa: será que eu vou dar conta? Ai meu Deus, é muito trabalho. Quer ver uma coisa que vocês se auto-sabotam? Quando vocês querem mais clientes, vocês querem mais coisas. E aí vocês começam: ai, que tô vendendo, maravilhoso. Daqui a pouco você fala: ai, gente, tô sem tempo para nada. Eu não consigo nem mais sentar, não consigo me divertir, não consigo almoçar. Não aguento mais isso aqui. Toda hora, o dia inteiro isso. O que você fez? Autossabotagem. Pode ver que de tempos em tempos cai a venda. E aí a pessoa fala pra mim:
Tava indo tudo tão bem, o que aconteceu? Eu falo mentalidade, aí nem sempre a pessoa gosta. Mas hoje eu tô explicando para vocês. Autossabotagem. Exato, ou que pensa, fala, eu não aguento mais. Eu falo, então você ensinou o seu cérebro que você não tem capacidade para suportar aquele crescimento. O que ele faz? Interrompe. Sabe o que ele vai fazer a partir daí? Você sobe, 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 sobe. Quando chega naquele patamar, o seu cérebro diz, mais do que isso ela não aguenta. Aí você desce. Quantas vezes as pessoas estão subindo, 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 chega um patamar e volta? Vai, e volta ao zero. Aí volta, chega naquele patamar e cria. O que você montou na sua cabeça? Você ensinou esse computador que você tem, maravilhoso, entre suas orelhas, ensinou que você não suporta aquele crescimento. Por isso eu faço o desafio de 21 dias para me dar suporte, para que eu não crie um problema para mim mesmo. Senão, interrompe o crescimento. Bom, gente, falei tudo que eu podia falar sobre mentalidade, expliquei o que é autossabotagem, expliquei que os paradigmas estão aí e o fato de você mexer nos paradigmas é só você não alimentar as crenças. Entendeu? E a maioria, todo mundo que quer o crescimento depois reclama do crescimento e não sabe por que caiu. É por conta disso. Você se auto-sabotou. Não foi a inveja do vizinho, não foi a inveja do fulano, não foi alguém que decidiu e ficar muito tentado em destruir a sua vida. Não, você não precisa de inimigos. Nós temos um dentro de nós mesmos, que são essas coisas mirabolantes que vão nos auto-sabotando por aí. Então, eu tenho para mim, eu falo assim, gente, eu não preciso de inimigo, minha mente tem hora que me sabota, então eu mantenho ela sob controle. Eu controlo a minha mente para isso. Entende? Para isso. Se ela não estiver crescendo, ela está diminuindo. Não vou mesmo perder tempo, cheguei até aqui, não vim perdendo a viagem. Eu quero viver da forma que todos aqui foram predestinados a viver. Ter vida e a ter em abundância. Tá no desafio de 21 dias. Entendeu? Ter vida e vida em abundância. Entende? É isso que a gente precisa ver. Tá? Então, orai e vigiai. Orai é pedir. Vigiai é a tua cabeça, não é o vizinho. É a tua cabeça, para onde ela está indo a sua atenção. Para lá está fluindo a sua energia, para lá você está dando foco. Então, se você dá foco na inveja, você vai para lá. Então, é isso. Orai e vigiai a você mesmo. Os seus pensamentos, a sua mente. Mantenha sob seu controle, que ela é um poder realizador, mas ela precisa estar sob seu controle. É o desafio de 21 dias, Jéssica. Qualquer coisa, pergunta a Marta. Tá? Então, presta atenção nisso. E aquilo, gente, quem quiser o controle mental, manter a mente sob seu controle, eu sou treinadora. Vamos abrir uma turma dia 22 de julho agora. E eu terei muito prazer em treinar vocês. Eu quero pessoas prósperas, mas com condição de prosperidade. Não pessoas que sonham com a prosperidade, e pessoas que pegam a vida na mão e realmente partem para transformar isso de uma forma... Já fez a renovação, né, gente? Para você também, Flicapet, sabe? Essa é uma, ó. Depois do controle mental tá indo a 1000, né, Flicapet? As Andréias aí. Então, e é isso. É isso que vocês precisam ver. Quem quiser estar com a mente, eu estou realmente disposta a treinar o maior número de pessoas. Porque se a gente quer mudança e nada mais vai ser útil no mundo do que a gente manter a nossa mente sob o seu controle. Pode ser que não seja comigo, faça com outro, não importa. Mas precisa manter a sua mente sob seu controle. Entendeu? Porque a Eraim é isso aí. Pensou, criou. E o que você pensa? Seus pensamentos te elevam ou te derrubam?
porque é essa experiência que você vai ter. Antigamente tinha também, mas era muito mais lento. Agora é assim, ó. Entendeu? É isso. Tudo bom, Mili? Então, quem quiser, experimente o Mente Sem Limites. É gratuito. E vocês vão ter uma pequena prova do que é trabalhar uma habilidade mental. Imagina se você trabalhar as 6 habilidades mentais. Não há ninguém que prosperou ou que prospere que não tenha desenvolvido as habilidades mentais. Exatamente. Senão você descarta. Exatamente. Tá? Então, é isso que eu quero. Se vocês quiserem, é só colocar CM, que a automação ela aciona, ou qualquer coisa, vocês entram direto em contato com a Marta ou com a Madu, que são os suportes, e elas dão um jeito nisso aí. Elas estão programadas. Nós participamos da mesma forma de pensar, que nós vamos treinar o maior número de pessoas possíveis. Entende? E, gente, é aquela história. Até quando eu achar que deva. Então, é isso aí. Quem quiser CM, é só colocar CM e que entra imediatamente, aciona a automação, que vai te passar o link, ou qualquer coisa você entra em contato com a Marta ou com a Madu. E eu terei muito prazer, porque eu adoro ver vocês, como vocês entram e como vocês saem. Como entra um monte de eu não consigo e sai de lá dizendo, uau! Porque se você quer ter uma vida extraordinária, você tem que ter uma mente extraordinária. Senão, então fala com ela. Uma mente extraordinária. Entende? E é o primeiro curso, e vocês vão ver que pós-curso vocês continuam tendo aulas bônus. O tempo todo eu vou dando aulas bônus. Para mostrar para vocês, para não deixar vocês simplesmente deixarem de treinar. Porque a vida fica sem limites quando a gente treina a mente. Às vezes a gente não sabe como vai fazer, mas a gente nunca vai saber como fazer. A gente vai ter que definir o resultado. E aí o cérebro vai achar a melhor forma disso de acontecer. De como era, né, Fricapete? É verdade. Muda muito, né? Muda. Eu sou suspeita, porque eu sou a treinadora. Mas a Carol, ela não perde uma. Entendeu? Ela não perde uma. Então, vocês vão ver que a vida entra numa outra velocidade. Então, quem quiser ser treinada por mim, eu terei muito prazer. Eu adoro ver o desabrochar de vocês. Eu adoro ver vocês colocando ali, dizendo, sabe... Cara, eu consigo, é possível, eu vou fazer. E faz. E fazem maravilhas. Porque vocês têm que sentir primeiro. Então, e sentir é o poder, não é sentir que vocês têm que acreditar no que vai. Não precisa acreditar. Quando você trabalha na mente, a gente nem chega na crença, a gente só define resultados. A gente só monta os projetos na mente. Não precisa acreditar, não precisa repetir, porque se precisasse, eu não teria prosperado, porque eu não tenho saco para fazer isso. Não tenho saco para repetir, não tenho saco para ficar fazendo aqueles montes. Não tenho saco, entendeu? Não tenho. Então, eu que sou uma pessoa completamente indisciplinada, como é que eu prosperei? Porque se fosse necessário isso, eu não iria prosperar. Entenderam? Como há diversas possibilidades, você tem que percebê-las. Então, quem quiser o CM, é só colocar, ou entrar em contato direto com a Marta, ou colocar CM, que desencadeia, já aciona a automação, e ele já vai para o link. Mas se for qualquer tipo de problema que você não possa entrar no CM, entre em contato com a Marta, porque nós temos também outras variações. A gente vai vendo a vontade das pessoas e não impede as pessoas de fazerem por conta disso, tá? Então, existem várias possibilidades. Brigue pela sua, que você consegue. Um dia eu briguei pela minha e deu certo, entendeu? Então,
É só colocar CM e qualquer coisa, entra em contato com a Marta, tá fixado aqui, ou com a Madu, que tem os links da bio, são 4 e 5º link da bio, que tem o nome dos nossos suportes. Pode ir lá, fala com elas que elas vão dar um jeito, tá bom? Gente, um beijo, um excelente final de semana. Eu vou entrar de novo, porque eu tô olhando de perto esse movimento, porque eu tô aprendendo muito com ele, que as possibilidades aparecem e as pessoas não enxergam, entendeu? Então, e quem for da área de saúde, que for já aluno, hoje tem a live comigo, porque uma live bônus, pós-curso, que nós estamos dando, melhorar a forma delas, não é? Melhorar a forma delas de aprenderem com o controle mental. Então, gente, foi um prazer e eu espero ter ajudado. E se vocês forem treinados por mim, com certeza vocês vão mudar de vida. Beijo! Nossa, Nana Chara, quanto tempo, menina! Jesus, muito tempo. Mas faz isso, muda a mentalidade que muda a vida, tá? Beijo, gente!